E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas do canal Mais Fiel. Sejam muito bem-vindos. E eu decidi gravar esse vídeo rapidinho, espero que seja rapidinho, muito em razão das notícias que tem saído do Cássio estar saindo do Corinthians e estar indo pro Cruzeiro. Ele pediu uma rescisão contratual, ele não quer terminar o contrato dele com o Corinthians, que acaba no final do ano. No final desse ano aqui em 2024, e ele já tem uma negociação bem encaminhada e na realidade ele já tá querendo ir pro Cruzeiro, ele tá querendo que o contrato dele seja encerrado agora mesmo para que ele já possa ir já começar jogando pelo Cruzeiro. Eu decidi gravar esse vídeo porque especificamente eu vi uma postagem no Twitter, no final do Twitter do Marco Belo Júnior, comparando a saída do Cássio com a saída do Rivelino. E eu decidi falar para os senhores o porquê que, na minha visão, é errado você comparar a saída desses dois ídolos. Porque enquanto um foi completamente escorraçado pela torcida, pela mídia e pela imprensa, que no caso é o Rivelino, o Cássio ele não foi escorraçado, muito pelo contrário. O Cássio ele é um jogador extremamente idolatrado pela torcida do Corinthians, muitos torcedores o consideram o maior ídolo da história do Corinthians, não apenas o maior goleiro, o maior jogador da história mais que centenária do Corinthians, vocês entenderam? Até pouco tempo atrás, por exemplo, o Cássio foi extremamente elogiado e ovacionado na Neoquímica Arena, mesmo reserva. Para vocês terem noção, todo torcedor do Corinthians adora o Cássio. Entretanto, uma parcela considera que o tempo do Cássio do Corinthians já deu e outra parcela, como eu, acha que o tempo do Cássio do Corinthians não deu. Entretanto, devido às atuações um pouco abaixo do esperado para um goleiro do calibre do Cássio, ele sim merece pegar um banco de reservas, porque nós temos um goleiro extremamente promissor. Nós tínhamos, no caso, um goleiro extremamente promissor no banco de reservas, que no caso é o Carlos Miguel, que chegou e tá catando muito. E, por exemplo, na minha opinião, eu não queria que o Cássio saísse, eu queria que ele recuperasse a titularidade de forma natural, que é jogando muito e jogando futebol do jeito que ele sabe jogar. Mas beleza, então vamos aí pro vídeo, porque eu vou falar pra vocês o porquê, na minha opinião, é um pouco errado você comparar a saída do Rivelino com a saída do Cássio. Pra você que não sabe, o Rivelino ele foi um dos melhores jogadores da história do Brasil. Tanto que no século passado foi feita uma votação entre os jornalistas que consideravam qual seria o melhor jogador da década de 70 até a década de 90, tirando o Pelé, que é o rei do futebol, todo mundo sabe disso. E foi eleito o Rivelino. O Rivelino, por exemplo, ficou na frente de Sócrates, ficou na frente de Júnior e principalmente ficou na frente do Zico, que é um ídolo máximo não apenas dos flamenguistas, mas de todos os torcedores brasileiros que viram o mesmo jogar. E mesmo assim o Rivelino ficou na frente de todos eles. Por quê? Porque ele era um jogador extremamente técnico. Enquanto estava jogando no Brasil, principalmente no Corinthians, ele era um dos melhores jogadores do mundo, do planeta. Ele foi campeão mundial jogando pelo Corinthians. Ele era um jogador extremamente técnico, como eu já falei anteriormente. Ele estreou no Corinthians, na realidade, em 1964. E ele saiu do Corinthians em 1974. Ele ficou praticamente 10 anos e 6 meses no clube. E ele fez, por exemplo, mais de 100 gols. Ele jogou muita bola. O Rivelino era um craque tremendo. Tanto que ele foi o maior ídolo de simplesmente Diego Maradona. Para vocês terem uma noção do tamanho que é esse cara. Crecí como argentino idolatrando un brasilero que se llamó Rivelino y se llama Rivelino. A mim me falavam todo de Pelé. Entretanto, a saída dele foi extremamente conturbada. Por quê? O Corinthians ele vivia a famosa fila, de títulos, que muitas pessoas falam que na realidade a fila foi muito menor do que a mídia prega, e realmente foi, até porque o próprio Rivelino tem títulos pelo Corinthians. Ele ganhou em 1966, por exemplo, e em 1974 o Corinthians ele enfrentaria o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras tinha, por exemplo, o Ademir da Guia, que era um baita jogador, mas com todo respeito não chegava aos pés do Roberto Rivelino. Entretanto, o Corinthians não saiu vitorioso. E não era para menos. O Corinthians de Rivelino lógica do que se viu em campo. Porque falaram que o Rivelino foi extremamente omisso e que ele se escondeu durante a partida, o que não foi verdade, não ocorreu isso. O Rivelino realmente ele jogou muito.
Entretanto, infelizmente, ele não conseguiu dar a vitória para a equipe do Corinthians e não conseguiu trazer o título paulista, que era extremamente importante na época. A culpa caiu tanto em cima dele que a torcida, a diretoria e a própria imprensa o detonou, ocasionando na saída desse jogadoraço que era o Rivelino do Corinthians. E foi tão traumático para o jogador que ele fala que depois desse jogo ele foi a pé para casa dele. Ele ficou extremamente abalado por não ter conseguido dar esse título para o Corinthians, um título que ele próprio queria, porque o Rivelino, ele tem uma história de ter sido rejeitado pelo Palmeiras, e meio que jogar no Corinthians era uma vingança pessoal dele, já que a família dele era palmeirense e ele foi rejeitado pelo Palmeiras, e ele entrando no Corinthians, ele queria se vingar do arquirrival, digamos assim, né? O que, infelizmente, nesse jogo não aconteceu, que foi o jogo mais importante dele, que seria, né, no caso, o jogo mais importante dele com a camisa do Corinthians. E, saindo do Corinthians, ele foi para o Fluminense, e no Fluminense ele conseguiu ganhar um título estadual e jogou, assim como no Corinthians, jogou muita bola. E agora, vamos para o título, porque na minha visão não podemos comparar o Cássio com o Rivelino nesse aspecto. O Cássio, para muitos torcedores, ele é mais ídolo para o Corinthians do que o Rivelino. Embora a questão técnica, acredito que não seja comparada, porque o Rivelino era um dos melhores jogadores do planeta naquela época e foi considerado o melhor jogador pós-Pelé até a década de 90. O Cássio não está sendo escorraçado pela torcida. Uma pequena parcela de torcedores está criticando o Cássio e sempre criticou o Cássio nas redes sociais, pedindo mais constância nas suas defesas, porque ele é um goleiraço, com certeza. Não podemos tirar o fato de que sempre vai ter aquela parcela de torcedores que vai xingá-lo por qualquer motivo. Até porque o Corinthians tem mais de 30 milhões de torcedores, é muito difícil você ter apenas uma unidade de pensamento dentre essas 30 milhões de pessoas. E sempre vai ter meia dúzia de babaca que vai xingar o Cássio por qualquer falha que ele tiver, entendeu? Entretanto, o Cássio está saindo porque ele quer. O Corinthians ele fez uma proposta de renovação de contrato e o Cássio não quer renovar o contrato. Tanto é que o Cássio quer sair do Corinthians, tanto que ele pediu para o contrato dele ser rescindido. Não é que o Corinthians não quer renovar o contrato dele, o Corinthians fez uma proposta de renovação, mas o Cássio não quer assinar essa proposta, entenderam? Sem contar que nos últimos jogos na Neoquímica Arena, como vocês perceberam, o Cássio é completamente ovacionado, porque todo mundo ama o Cássio. Ele tem simplesmente 9 títulos pelo Corinthians. Ele é responsável direto pelo título da Libertadores e pelo título mundial de 2012, sem contar o brasileiro de 2015 e o brasileiro de 2017. O paulista de 2018 também ele é completamente responsável, porque ele quem defende os pênaltis na final contra o Palmeiras no Allianz Parque, sem contar outros torneios e jogos que, se não fosse o Cássio, o Corinthians com certeza teria perdido ou teria sido eliminado. Por exemplo, o jogo contra o Estudiantes no ano passado. Jogo que teve 4 bolas na trave e o Cássio salvou. O jogo contra o Estudiantes, por exemplo, que eu acabei de falar, o jogo contra o América na Copa do Brasil do ano passado e o jogo contra o Atlético Mineiro são exemplos da importância que o Cássio tem para o time do Corinthians. Mesmo fazendo milagres, como por exemplo em 2018, ele não consegue carregar uma equipe muito ruim para um título, principalmente agora. Se fosse uns anos atrás, provavelmente o Corinthians teria sido ainda mais campeão, mesmo com o elenco ruim. Acontece que o futebol brasileiro hoje tem muito investimento, tem muito time bom e infelizmente, o Cássio não consegue segurar toda essa bronca sozinho. O Cássio é ídolo indiscutível, é um dos melhores da nossa história, um dos maiores e o maior goleiro. Entretanto, para concluir o vídeo, ele tá saindo porque ele quer. Ele tá saindo porque ele quer, não é que o Corinthians não quer tê-lo. Muito pelo contrário, o Corinthians fez proposta de renovação, mas ele não quer prosseguir no Corinthians, ele quer ir para o Cruzeiro, talvez ele quer um outro desafio. Ele mesmo falou que quer jogar até os 40 anos. Vocês conseguem perceber a diferença com a situação do Rivelino, que foi chutado, que foi expulso do clube? Entenderam? Então tudo bem, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like. O canal é novo, eu peço que vocês compartilhem o vídeo nos grupos aí. Se vocês quiserem escorraçar o vídeo, não tem problema, eu aceito, até porque eu tô começando agora. Eu quero melhorar a minha fonética, a forma com que eu falo, a forma com que eu organizo as minhas ideias, a edição dos vídeos também. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Até mais.